Maracajá. Estou esperando. Obrigado. Muito obrigado. Você pediu Maracajá maravilha. Por favor, sim, continuando aí, sabe? Ele saiu lá na frente. Milagre não só aqui. Rapaz, um milagre. Nunca. Só na Bíblia. Eu estou conseguindo ver na Bíblia. Só na Bíblia. Aqueles milagres do peixe, né? Do mar. Não chove dinheiro na sua casa. Não chove. Você não pesca peixe lá. Não, infelizmente a água não joga na sua frente. Não joga. Imaginei. Você sente frio, o tempo não muda sobre você. Poxa, ia ser. É isso que nós temos feito diariamente na sua vida. Deus tem suprido todas as nossas necessidades, todas as nossas carências, mas nós não queremos que Ele supra da forma dele. Nós queremos que Ele supra da nossa forma. Deus não está preocupado em fazer uma água jorrar na sua frente. Ele está preocupado em dar vida. Deus não está preocupado em dar dinheiro. Deus está preocupado em me salvar. Deus não está preocupado, hora nenhuma, em fazer o sol surgir para esquentar, porque Ele mesmo tem me esquentado diariamente. O próprio Deus tem me esquentado diariamente. Por isso, igreja, abra os olhos e perceba as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito no dia a dia. Porque a mensagem que nós queremos deixar essa manhã é que Deus está vivo e Ele está presente neste dia. Ele está vivo e Ele é presente na sua casa. Ele está vivo e Ele é presente através da sua vida. Por isso, honre-o diariamente. Amém. Ok. Nós vamos passar agora a um momento que eu geralmente costumo falar isso. É o momento mais importante, porque até aqui os louvores, né, o teatro e a leitura bíblica, tudo que foi feito, o batismo, geralmente são ações onde nós agradecemos a Deus, onde nós expressamos aquilo que nós sentimos por Ele. E esse momento agora, queridos, é um momento onde Deus fala ao nosso coração, onde nós precisamos apenas abrir os ouvidos, principalmente os ouvidos do coração, para ouvir aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Então, quero convidar o irmão Falconeri, ele vai estar aqui agora trazendo a palavra, o recado do Senhor aos nossos corações. Peço que você esteja com os ouvidos atentos, sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Senhor não nos trouxe aqui para uma ocasião qualquer. Não é simplesmente porque nós estamos comemorando mais um ano de aniversário da igreja, mas é porque Deus tem algo a falar ao seu coração, ao meu coração, e Ele vai estar usando o seu servo para fazer isso. Amém, queridos? Vamos ficar de pé um pouquinho, vamos orar aqui, para que o Senhor possa ter liberdade em falar aos nossos corações. Pai querido, Pai bondoso, mais uma vez nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque grandioso é o Teu nome, Senhor. Mais uma vez eu quero Te apresentar a vida do Teu filho Falconeri, Pai. Deus, Ele que sempre se colocou à Tua disposição, sempre se colocou sensível à Tua voz, Pai. Mais uma vez eu Te peço, Senhor, usa o Teu filho de maneira poderosa para falar aos nossos corações, ó Pai, para trazer uma palavra de renovação, de restauração a cada coração aqui nesta manhã, Senhor. Usa o Teu filho como instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, e que a Tua palavra ache guarida nos corações de cada um aqui nesta manhã, Senhor. Nós já Te agradecemos pela palavra que será ministrada em nossos corações e com certeza sairemos daqui edificados para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Paz esteja convosco, amém? Amém. É uma alegria muito grande para nós estarmos aqui em Maracás. Como o Cléristo já colocou, é a segunda vez que nós estamos aqui. E essa cidade guarda um lugar especial em nossos corações. A Igreja Avivamento Bíblico também guarda um lugar especial em nossas orações e em nosso coração. Podemos assentar. Nós vamos
falar um pouquinho da palavra de Deus nessa manhã e compartilhar o recado do Senhor, que creio eu que é importante tanto para a minha vida como para a de todos nós. E eu convido os irmãos a estarem abrindo a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Marcos 10, 46. Os amados encontraram? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto lançou de si a sua capa, e de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe: Que queres que te faça? E o cego respondeu: Mestre, que eu veja. E disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo a Jesus pelo caminho. Amém? Senhor Deus, estamos aqui diante da Tua presença. Sabemos, ó Pai, que este local é um tabernáculo erguido para abrigar a Tua glória e a Tua presença. Sabemos que o Teu Espírito Santo aqui está conosco, Senhor. E nós te pedimos que Tu ordenhe ao Teu Espírito Santo que toque em nossas mentes e corações para recebermos a Tua palavra da forma que te apraz, para que ela venha produzir em nós aquilo que é segundo o teu coração, Senhor. Envia o teu anjo com atenaz, toque em meus lábios e cumpre em mim a tua vontade, Senhor. É o que eu te peço, ó Deus, e desde já crendo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, essa é uma palavra muito conhecida por todos nós. Todos aqueles que têm contato com a palavra de Deus, desde o início da sua conversão, ele ouve, porque é uma palavra muito comum. Mas a palavra do Senhor, ela é viva, e ela cria, mediante a vontade do Espírito Santo, novo ensinamento a cada dia. Porque um novo aspecto Deus vai trabalhar sobre a mesma palavra em dias diferentes. E nesta manhã nós vamos analisar a circunstância de Bartimeu sob uma perspectiva que aprove o Senhor conduzir para esta manhã. Primeiro ponto, nós vamos entender como era o cego Bartimeu. A Bíblia diz que ele era um cego de nascença e estava ali à margem, à beira do caminho. E nós vamos começar a compreender que Bartimeu, diante daquilo que lhe afligia, foi lançado na neutralidade da sua própria vida. Ele não quis muitas vezes aquilo, mas ele sofreu. E ele não pôde fazer nada a respeito da circunstância que se abatia sobre ele. Muitas vezes, algumas coisas acontecem nas nossas vidas que nos sobrevêm de tal maneira que nos subjuga. Nós não temos condição de fazer diferente.
Nós não temos o poder de resolver pela força do nosso braço. Nós não conseguimos desfazer aquela circunstância. Outras somos nós mesmos quem criamos pelos nossos erros e desacertos. E também nos encontramos numa situação em que olhamos para o problema e não temos por nós mesmos uma solução a dar. E assim estava Bartimeu. Muitos de nós, muitas vezes, somos feridos por algo, alguma circunstância na vida, e isto nos lança à margem da nossa própria vida, nos neutraliza. Isso significa dizer que a partir daquele evento que nos abate, nós ficamos neutralizados, paralisados. A vida começa a passar por nós, mas nós não vivemos a vida, apenas ficamos olhando a vida passar. Este é um ponto onde é considerado a maior arma do inimigo para todo cristão, que chama-se desânimo. O inimigo, ele vai lutar para retirar de você o desânimo dia após dia, porque a pessoa, quando não tem o ânimo, ela está completamente derrotada, ainda que possa fazer alguma coisa. Imagine uma trincheira de guerra, aonde você olha dois soldados, um está com a perna amputada por uma bomba, mas está apoiado na trincheira e atirando, e ele disse: eu vou morrer, mas eu vou morrer aqui lutando, eu não vou me dar por vencido. Ele está fisicamente ferido, ele está na condição física de abatido, mas ele continua lutando até a última gota do seu sangue derramar. E lá no final da trincheira, no canto, sentado, agachado, tremendo, está um soldado são, perfeito, mas está com medo. Está neutralizado pelo medo. Qual dos dois soldados está mais ferido? Em razão da guerra. Qual dos dois foi vencido em razão da guerra? Assim são as circunstâncias criadas por Satanás contra as nossas vidas. Muitas vezes nos lança em situações que ele quer nos abater, nos neutralizar. Ele quer trazer até nós um desânimo de tal maneira que paralise a você, e você pare e fique olhando a sua vida passar por você, e você fica à margem do caminho da sua própria vida, porque quem está no caminho está caminhando, está passando, está marchando, está progredindo, mas quem está à margem do caminho está apenas vendo a vida passar, mas não caminha sobre ela. Mas aqui vem o primeiro recado de Deus nesta manhã. Bartimeu ouviu falar da existência de Jesus. Ele ouviu dizer quem Jesus era. Ele não ouviu apenas um burburinho, mas ele ouviu a história de Jesus Cristo, porque ele chama Jesus como filho de Davi. E para aquela região, em um conhecimento localizado, Jesus o Nazareno não era filho de Davi, era filho de José, o carpinteiro. Então, quando Bartimeu chama Jesus por filho de Davi, isso denuncia que o conhecimento de Bartimeu acerca de Cristo não era um conhecimento local, raso, superficial. Ele tinha ouvido a história de Jesus Cristo, porque Davi precede a Jesus em sua genealogia há anos e séculos. Então ele entende quem é Jesus Cristo, e a partir do momento que ele entende quem é Jesus Cristo, ele diz: tem compaixão de mim. Ele grita, ele diz: eu preciso de Jesus, só Jesus pode me tirar dessa situação
situação em que eu estou. Ele é a solução para o meu problema. Só Ele é a solução para o meu problema. E aí ele enche o peito e grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas a multidão era muito grande e ele tinha que gritar mais alto. A multidão de coisas, de circunstâncias que nos aflige, também é similar àquela multidão. E nós temos que ter uma voz que ultrapasse essas circunstâncias para alcançar o ouvido de Jesus Cristo. Muitas vezes, quando você quer clamar por Jesus, as pessoas lhe desestimulam. As pessoas humilharam o cego Bartimeu e disseram: quieto, cala-te. Como quem diz: está vendo que ele não vai ligar para você? Está vendo que ele não vai te ouvir? Você está incomodando a gente. Quantas vezes você passa por isso, ou eu passo por isso? Quantas vezes você está diante de situações que as pessoas não creem em Jesus, e você diz: eu vou conseguir com fé em Jesus Cristo, eu vou conseguir em nome de Jesus, e as pessoas ridicularizam você e dizem: em nome de Jesus não vai fazer não, não vai trabalhar não, não vai estudar não vai não sei o que lá não, que você vai ver se você vai conseguir alguma coisa. Fica aí chamando por Jesus, que você não vai conseguir é nada. Então as pessoas começam a ridicularizar a busca, a esperança que você deposita no seu Senhor. Mas o cego Bartimeu não se intimidou com isto, e o Senhor manda nos dizer: não se intimidem, não retrocedam quando o mundo não acreditar em vocês, porque Ele acredita em nós. Não parem de lutar, não parem de clamar, não parem de acreditar, porque Ele acredita em nós. Não ouça a multidão, continue clamando até ouvir a voz de Jesus, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e a multidão vai gritar para que você se cale, para matar a sua fé. Nós temos que entender que há um caminho, e este caminho é Jesus. E ele não se intimida, e ele continua e grita mais forte. A Bíblia diz que depois que tentaram intimidá-lo, ele ainda fala mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus, que já o ouvia, ele agora diz: eu permiti para que ele tivesse a perseverança, porque a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis de todo o vosso coração, e só me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O primeiro chamado ainda não estava forte. Jesus esperou que ele chamasse novamente, que ele rasgasse o peito com a sua dor e gritasse por Jesus, e ultrapassasse toda a multidão que queriam fazê-lo desistir de Cristo. Muitas pessoas dizem: olha, não vai dar certo, olha, você não vai conseguir, olha, você não é capaz, olha, isso não vai acontecer na sua vida. Repreenda em nome de Jesus, porque o melhor desta terra Deus tem preparado para mim e para você. Mas é preciso ultrapassar barreiras. Foi preciso Bartimeu ultrapassar a vergonha. Foi preciso Bartimeu vencer aqueles que queriam lhe humilhar. Mas ele não venceu agredindo aqueles que lhe humilhavam. Ele venceu gritando ainda mais alto por Jesus Cristo, porque ele sabia que a solução dele estava em Jesus de Nazaré. E aí, quando ele rasga o peito e grita ainda mais alto, Jesus disse: agora ele me encontrará. E diz: chamai-o. Aí você vai ver como é que as coisas de Deus acontecem. Você está naquela luta,
você está naquela perseverança, você está padecendo ali naquele deserto, e muitas pessoas não acreditam em você, não acreditam que certas coisas são capazes na sua vida de acontecer. Muitas pessoas lhe dão muitas vezes por derrotado. Muitas pessoas acham que aquilo ali é a sua vida e aquilo não vai mudar, que a sua vida não tem como dar reviravolta, que a sua vida não tem como ser diferente do que é, que a circunstância em que você se encontra não há caminho por onde você fazer com que a sua vida se torne diferente. Mas eu estou aqui para lhe dizer que Jesus é o Senhor, e o Senhor de todas as coisas, e todas as coisas obedecem ao seu mandar, ao seu ordenar, e Ele abre porta onde não tem porta, Ele faz acontecer. Ele pega aquele que estava no pó e ergue e bota junto com os príncipes, porque Ele é Deus. O homem não vai ver por onde vai acontecer, porque o homem não tem capacidade para isto, mas Jesus não precisa ver, porque Ele faz acontecer. Ele diz por onde é que tem que ser, Ele diz como tem que acontecer, e as coisas acontecem. Você nunca, jamais será capaz de descobrir o operar de Deus, como a peça que nos ensinou. Deus tem as suas maneiras de trabalhar, e Ele trabalha da maneira dele. Ele não precisa da lógica, Ele não precisa que você encontre na mente limitada do homem um caminho para a sua vitória, porque Ele ergue a sua vitória da onde e como Ele quer. E Ele vai erguer a sua vitória. Basta que você persevere com o coração inclinado para Cristo e continue clamando por todas, sobre todas as circunstâncias. Continue clamando, continue acreditando. Ele é a saída, Ele é a solução, Ele é quem faz, é Ele que faz a existência. E Bartimeu acreditou. E sabe o que é que acontece quando o milagre de Deus chega? Sabe o que é que acontece quando Deus transforma a sua vida? Muitos daqueles que olhavam para você e diziam: não vai ser nada, não tem nada que possa sair dali, como disseram isso do próprio Jesus, que pode porventura sair de Nazaré e sair o Salvador do mundo? Muitos daqueles que vão olhar para você e vai dizer assim: isso pode mudar como? Isso vai mudar como? Quando Jesus fizer. São essas mesmas pessoas que vai dizer para você: anima-te, o Senhor te chama, passa por aqui. Porque é assim que Deus faz. Amados irmãos, eu estou falando de algo que eu tenho vivido na minha própria vida. Há muitos anos atrás, eu me encontrava numa situação de que não tinha condição de absolutamente nada e nem perspectiva, a não ser a fé no Deus a quem eu sirvo. Eu tinha uma pequena empresa que faliu, quebrou, e muitas pessoas olhavam para mim e diziam assim: qual o jeito? Qual é a esperança para ele? Vai ficar assim. Eu me lembro que meu pai, antes de falecer, ele disse à minha mãe que, em relação aos filhos dele, a única preocupação que ele tinha era comigo, porque todos tinham se encaminhado na vida, menos eu. E ele se preocupava muito comigo por conta disto.
A minha circunstância era uma circunstância onde as pessoas olhavam e diziam: vai para onde? Vai ser o quê? Vai fazer o quê? Vai... Não tem, o homem não via nada disso. Mas acontece que na minha vida entrou Jesus de Nazaré. E na vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, Jesus de Nazaré chegou. E ele disse: eu vou mudar a realidade da tua vida. E ele começou a fazer. Na época eu sempre tive o sonho de fazer direito e não conseguia. Eu não vou contar esse testemunho hoje, porque é muito longo. Eu apenas vou resumir para dar o caminho por onde Deus faz, que tira o homem do pó, transforma um mendigo em qualquer outra coisa. Eu não fui mendigo, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo da circunstância de Bartimeu. E eu disse ao Senhor que eu queria fazer vestibular e eu queria ser advogado. E as pessoas a quem eu falava isso, as pessoas diziam: tá, tudo bem. Algumas, mas não acreditavam, por educação, não me revelavam desse crédito. Outras pessoas tentavam me animar em outra coisa: não, rapaz, faço não, rapaz, vá ser pastor. Esse negócio de advogado não é para você não, você vai ser pastor. Eu digo amém, não estou dizendo que eu não vou ser pastor, eu só estou dizendo que eu quero ser advogado, e eu orei, Deus disse que vai me dar. Mas quem é que acredita? Naquela época o vestibular de direito era altamente concorrido e tinha muito poucas faculdades. Eu me lembro que na UFES ainda deve ser assim, era 44-1, e aonde eu fiz, que eu passei, foi 30 e poucos para 1, e foi Consultec, a mesma empresa que fazia a UFES. E as pessoas não acreditavam. As pessoas não acreditavam. Mas eu tive um encontro com Jesus e pedi a Ele que Ele me revelasse se aquilo era. Eu gritei forte do meu quarto, como Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Ele me ouviu. E Ele disse: eu te dou, eu te darei. E eu me agarrei àquilo de todo jeito, com toda a minha força, pela fé. E no primeiro vestibular que eu fiz, eu perdi. As pessoas disseram: está vendo aí? Muitos, está vendo aí? Eu me lembro de uma irmã que profetizou e disse que me via com a beca da formatura. E quando eu perdi o primeiro vestibular, que eu fui dar notícia a ela, o esposo dela estava conosco. E ele olhou para ela assim e disse para ele, o esposo dela, disse para ela: minha irmã, será que você não viu, ele não foi com a beca do seminário não? E ela disse: eu não sou menino, eu sei o que eu vi. Ele não passou, mas o que eu vi foi ele com a beca da faculdade de Direito. E assim eu caminhei, até que Deus me deu a vitória. E quando Deus me deu a vitória, muitos que nunca acreditaram que aquilo fosse possível, me parabenizou pela vitória que Deus me deu. Não veio de mim, veio do Senhor. Foi Ele quem me deu. Só que para encontrar com Jesus, a Bíblia fala que Bartimeu deu um salto, pôs-se sobre os pés. É a decisão que você precisa tomar, que eu preciso tomar. Você precisa reagir à circunstância da sua vida. Você não pode ficar prostrado à beira do caminho, chorando as perdas, os desacertos, aquilo que não funciona, aquilo que você não tem jeito a dar. Jesus não quer você assim. Ele quer que você dê um salto e se ponha de pé. Essa decisão é sua. Você precisa decidir mudar. Mesmo que você não saiba como você vai mudar, não importa, porque quem vai mudar não é você, é Jesus. Ele sabe como Ele vai mudar, mas você precisa querer mudar.